Vamos aproveitar a deixa do Diogo da Luz e falar de eleições municipais aqui na capital paulista? Comigo aqui no estúdio, o analista da Big Data, Bruno Soler. Bom dia, bem-vindo, Bruno. Boa semana. Boa semana para você também. Nós tivemos na semana passada o primeiro debate com 5 candidatos à Prefeitura de São Paulo que se reuniram para esse primeiro embate, digamos assim, das eleições desse ano. E eu vou te pedir mais do que um balanço desse debate da semana passada. Como você acredita, Bruno, que aquelas conversas, aquelas trocas de farpas devem influenciar daqui para frente essa campanha? É impressionante, né, Lívia? Porque o debate acaba na TV, mas ele continua nas redes, né? E ele tem sido, hoje em dia, com os cortes do debate, etc., todo mundo continua ainda replicando as informações que saíram do debate. Então, ele tem essa importância, que ele vai mantendo a discussão na sociedade. O que a gente consegue perceber desse debate, né? Em condições normais de temperatura e pressão, o Ricardo Nunes e o Boulos acabam fazendo aquele feijão com arroz. Eles fizeram o que eles foram treinados para fazer. O Nunes se defendendo bem das acusações que recebia, com tranquilidade, sempre mostrando uma certa parcimônia nas respostas, e o Boulos tentando vir para o centro, né? O Boulos tentando tirar aquele estigma da esquerda, do Lula, daquela coisa toda, ele tentando vir um pouquinho mais para o centro em todo momento. Isso seria talvez a estratégia correta e a estratégia que normalmente qualquer marqueteiro aí de campanha pediria para eles. Mas tem um fenômeno novo, né? Que é o tal do Pablo Marçal. E o Pablo Marçal faz um debate em que ele aparece em alguns momentos até transfigurado, falando, xingando adversários, basicamente, e isso acabou gerando uma grande repercussão nas redes sociais. Talvez como fato novo na sociedade é a presença do Pablo Marçal, que está sendo apresentado para a população, porque existe um público de rede social e existe um público que assiste televisão, né? Que está na televisão e que não conhecia o Pablo Marçal. E ele começa a ser apresentado dessa maneira. De certa maneira, de certo modo, talvez fosse bom ele se apresentar como alguém mais preparado. Mas para a divulgação dele, valeu a pena, talvez, a estratégia, né? Ele chegou aonde precisava chegar. E a gente agora vai ter uma série de debates, na sequência do outro, até as eleições, e eles vão poder se apresentar melhor para as pessoas, né? Vamos ver como que vai ser a postura de cada um. O que eu imagino, Datena precisa aprender a debater, porque uma coisa é ele lá falando, dando as opiniões dele com tempo e tudo mais. Outra coisa é ele na TV com tempo exíguo, né? E ele não conseguiu usar isso muito bem. Brincaram muito com ele nas redes, chamaram de Biden brasileiro, porque ele esquecia algumas coisas durante a conversa. O Pablo Marçal vai precisar se mostrar um pouco mais preparado para ser prefeito de São Paulo. Não adianta só sair xingando todo mundo, precisa mostrar o que veio. E os outros adversários vão ter que aprender a lidar com esses adversários, né? Vão ter que aprender a lidar com a sanha agressiva do Marçal e até com essa forma do Datena de falar, porque o Datena sabe falar com o público, né? Está há 30 anos na TV, sabe chegar a informação dele. Vamos ver como vão ser os próximos debates, mas foi uma largada importante, quando cada um pontuou um pouco do que deve ser a linha de mensagem, de comunicação, de posicionamento deles nas campanhas. Só está começando, né, Bruno? Vamos ouvir também os nossos analistas aqui a respeito desse desdobramento desse primeiro debate para essas eleições municipais aqui na capital. Amanda, eu quero começar com você. Bruno, chega só um pouquinho para lá para a gente mostrar. Valeu, Bruno. Amanda, quero começar com você. Concorda com essa análise que o Bruno fez em relação a alguns dos candidatos nesse debate? E depois já quero saber qual vai ser, na sua opinião, a repercussão desse debate daqui para frente. Tivemos um Boulos tentando ir mais para o centro, tivemos um Nunes tranquilo se mantendo mais no centro, sem mencionar muito Jair Bolsonaro, e um Pablo Marçal radical, agressivo? Concordo, Lívia. Eu acho que essa disputa em São Paulo, ela mudou completamente. Valeu, a gente, principalmente os partidos, estavam preparados para uma disputa polarizada entre Boulos e Nunes. Eles se prepararam para isso, tanto que Nunes tem a maior arco de alianças com 12 partidos, o Boulos vem em seguida, se não me engano, com 8 partidos e com 2 cabos eleitorais fortíssimos, Bolsonaro de um lado, Lula para o outro. Só que a disputa mudou.
E a pesquisa da Datafolha da última semana indicou isso claramente. O Datena e o Marçal, que vinham de um distante segundo pelotão, com menos de 10% das intenções de voto, subiram e alcançaram 14%. Estão no calcanhar, estão no encalço de quem? De Ricardo Nunes, porque esses dois candidatos, principalmente o Pablo Marçal, disputam principalmente o eleitorado de direita, o mesmo eleitorado de Nunes. Então, eles pressionam o atual prefeito, o deixam numa situação mais desconfortável. Por outro lado, Boulos, ele não pontua bem nas pesquisas de segundo turno, porque a ele ainda é muito atribuído esse rótulo radical que ele tentou justamente rejeitar nesse debate da Band, com uma fala muito fluida, sempre ali tentando estabelecer consensos, ajudar a Tabata, mas também lacrando quando disse que ia apresentar lá a condenação contra Pablo Marçal em suas redes sociais. E o Marçal e o Datena ainda estão tentando se colocar, se apresentar ao público. É um pouco isso que o Bruno disse. O Marçal é muito conhecido nas redes sociais, mas talvez não seja tão conhecido do imenso público, né, do público de menor renda. Essa primeira apresentação talvez tenha passado um pouco do ponto. As pesquisas qualitativas internas, às quais eu tive acesso de outras campanhas, mostraram que a maioria viu o Pablo Marçal como um candidato muito agressivo. Isso aumenta a rejeição, e pode aumentar a rejeição principalmente entre as mulheres. De qualquer forma, é uma disputa que foi resetada, está fragmentada, está aberta e muito embolada. A gente não sabe ainda quem serão os candidatos no segundo turno. E essas estrelas, tanto da TV quanto das redes sociais, Datena e Pablo Marçal, podem oferecer, acho que, uma grande ameaça, sim, aos primeiros dois colocados. Mas fato é que, gostemos ou não, quem pautou e mais tirou proveito desse debate foi Pablo Marçal. Eu já explico. Ambos chegaram, Pablo e Datena chegaram para mudar o jogo, o tabuleiro, a disposição desse tabuleiro. Só que Datena entrou pelo teto. Ele já é tão conhecido da população que basta dizer que ele é candidato, que todo mundo já sabe e aparecem os seus possíveis eleitores. Daí para frente, a tendência, muito provavelmente, é só cair conforme ele desagrade ao mostrar que, como político, ele é muito diferente de um apresentador de TV. Já Pablo Marçal, de fato, foi agressivo, incomodou algumas pessoas que não o conheciam, deixou uma pequena marca, mas o que ele queria, na realidade, era tirar pequenos trechos daquele debate para jogar nas redes sociais e também impressionar as pessoas para estar nas mídias. Não tenho dúvida que quem foi mais falado de todos foi Pablo Marçal. Para dar uma ideia, entre a noite do debate e a manhã de sexta-feira, ele fez centenas de inserções nas redes sociais, centenas, e teve 60 milhões de visualizações antes do almoço da sexta-feira. Ninguém teve uma repercussão igual. Com isso, ele se coloca na mídia, faz a mídia tradicional falar dele e veremos os próximos passos, se ele continuará conseguindo ser o pautador dessa campanha eleitoral ou não, e talvez mudando a estratégia de ser um pouco menos agressivo conforme venha sendo conhecido ou não. Pablo Marçal, pouquíssimo conhecemos de fato dele para saber quais serão os passos, mas até aqui, quem pauta essa campanha municipal é ele.